Boa tarde a todos. Obrigado por todos presentes. Obrigado aos convidados também. Já foi feita a apresentação, então, como o nosso tempo é curto, vamos para o que é importante dentro desse painel. Embedded Finance, a revolução silenciosa. É uma questão dos últimos anos para cá, todo mundo viu como os serviços financeiros se tornaram mais smooth, menos fricção e parte da experiência do dia a dia de todo mundo. A gente vive num API-driven world. E, para começar a conversa, eu queria relembrar uma parte de um ensaio escrito em 2020 pela Angela Strange, do Andreessen Horowitz. E ela diz, em 2020, que num futuro não muito distante, ela acreditava, né, que quase toda a companhia ia trazer recursos significantes em cima de serviços financeiros, mesmo companhias que não têm essa origem. Então, eu queria começar perguntando para o Marcelo, da Cellcoin, que a gente viu essa tese da Angela se tornando realidade, ou quase realidade. Todo mundo precisa de serviços financeiros hoje em dia, mas ainda existe uma barreira de confiança que está bastante dentro dos bancos. Então, a pergunta é como os serviços, as soluções de Embedded Finance conseguem quebrar essas barreiras para os consumidores? Bom, boa tarde. Eu acho que a gente viu dois grandes momentos na Cellcoin. A gente começou a empresa em 2016 e o primeiro momento de crescimento de serviços financeiros fora do grande eixo dos grandes bancos foi através das fintechs novas, B2C, que a gente chama, na esteira da regulação nova do Banco Central, que criou a figura da instituição de pagamento, da ECD, e muitas fintechs se estabeleceram e lutaram para conquistar essa confiança que você mencionou, né? Lutaram para atrair usuários, atrair novas contas, e a gente participou fornecendo a infraestrutura para essas empresas. Agora, o que a gente está vendo no que é chamado Embedded Finance são empresas realmente não financeiras, fornecendo serviços financeiros diretamente para os seus clientes, sem ser banco, sem ser nada. São empresas que querem aproveitar o relacionamento ou com o consumidor, ou com o fornecedor, ou com seus lojistas, ou então até com os próprios funcionários, fornecendo crédito, antecipando pagamentos, financiando o consumo. Então, a gente tem visto uma explosão agora de serviços financeiros invisíveis ou embarcados e acho que não tem um limite aqui, porque toda empresa, como você falou no começo, tem capacidade de explorar melhor esses relacionamentos, tendo hoje bons parceiros e se aproveitando da regulação do Banco Central, que visa estimular a competição no segmento financeiro. Além dessa camada, a gente tem também a infratecnológica para que as pessoas confiem, né, quando elas estão fazendo os pagamentos. Tem todas as questões antifraude, as questões de segurança. Então, Leonardo, queria saber como a gente vê esses elementos de segurança evoluindo nesse mundo onde os pagamentos estão se tornando praticamente invisíveis. Legal, obrigado. Boa tarde a todos. Talvez, né, trazendo aqui o ponto do Marcelo, né, com relação à regulação, foi muito importante. Então, você tem o Banco Central no Brasil muito efetivo, muito sério, trazendo a regulação. A gente tem uma regulação de privacidade de dados também muito robusta no Brasil. E aí a gente traz essa camada de tecnologia que você falou, né? Como é que eu vou ter a mesma confiança numa empresa não financeira que eu tenho num banco, né? Então, você traz primeiro todo o processo de onboarding dos clientes. Acho que essa é a primeira camada em que a gente vê aí. E a Mastercard já vem investindo aí nos últimos anos muito em segurança, né? Foram mais de 10 bilhões de dólares em soluções para esse tipo de momento, né? Como é que você identifica que o cliente é ele mesmo na hora que ele está abrindo a conta? Porque boa parte, né, das fraudes acontecem, né, se passando por você no momento de abrir a conta ou se passando por você no momento da transação. Então, aí vem as ferramentas de autenticação, né? Como que você autentica uma pessoa? Muita tecnologia por biometria. Então, hoje você prova que você é você no seu celular, com a sua digital. Você consegue ter biometria comportamental, no qual você vê
né, como aquela pessoa está navegando no website que ela está comprando com você, ou como ela está se comportando em um determinado device. E esse é um aspecto muito importante, você identificando que a pessoa é ela mesma. E depois tem outras, falando de tecnologia ainda, tokenização, quando você tira uma identidade ou uma credencial de uma pessoa, não deixa ela circulando nos diversos players. Quando você tem algo centralizado, é de certa forma mais fácil você garantir a segurança daquele centro, mas quando você fragmenta em diversas empresas, você precisa garantir que todas as pontas estejam bem protegidas. Com a tokenização, você deixa a credencial preservada no centro e você tem uma chave para aquela credencial que se fragmenta aí pelo ecossistema. E por fim, metodologia, né, e dados, modelos, né, como que você, por meio de comportamento, por meio de histórico, você consegue identificar o risco de uma determinada transação e a partir daí você pode tomar medidas adicionais de segurança ou não, conforme as camadas de tecnologia. Marcelo, eu queria dar um passinho para trás e tentar entender um pouco conceitualmente e na prática por que uma companhia ou uma marca pequena deveria oferecer serviços financeiros sem se tornar um banco completo. O dinheiro tem que ficar a ideia é o dinheiro ficar dentro dessa rede e trazer confiança, ou tem alguma coisa a mais por trás? Não, eu acho que tem duas grandes motivações. A primeira é receita. É uma receita que hoje, às vezes, está num banco grande, e quando um varejista, por exemplo, passa a financiar seu próprio cliente, ele se apropria daquela receita para ele. Então, acaba sendo mais uma linha de negócio sem prejudicar o core. E a segunda motivação é aumentar o relacionamento com o seu próprio cliente, né? Nesse caso, o cliente aumenta o poder de compra com o próprio financiamento do varejista, que às vezes pode ter um crédito negado no banco, e ele consegue, dado o conhecimento que ele tem do cliente, do histórico, ele consegue viabilizar uma compra. Então, eu diria que a receita financeira mais relacionamento com o cliente, fidelização, né? E eu acho que hoje a gente chegou num nível que combina uma regulação que permite esse tipo de movimento. A gente, como eu mencionei, a gente teve a criação da IP, a CD, o Pix, o Open Banking, e a tecnologia também avançou muito. A gente tem toda uma estrutura de APIs, como você comentou, microserviços, que permitem que uma empresa possa fazer isso de uma forma muito mais simples. Antigamente, a gente tinha um varejista ou uma outra empresa não financeira precisava abrir o seu próprio banco, a gente teve a época das financeiras, né? Hoje ele consegue botar um projeto no ar em 30, 60 dias, usando parceiros, fornecedores, que já fizeram isso com outras empresas. Eu queria só aprofundar um pouquinho nesse tópico contigo, fazendo uma nova pergunta, que existe algum tipo de regra de ouro quando uma empresa deve oferecer serviços e soluções financeiras, ou cada caso é um caso? Eu acho que vale olhar sempre os 4 eixos. Você pode financiar o seu consumidor, por exemplo. Você pode dar uma conta para os seus lojistas ou distribuidores, como fez o Mercado Livre com o Mercado Pago, que hoje é inclusive maior do que o próprio Mercado Livre. Então você dá uma conta, recebe tudo ali dentro, dá crédito para ele. Você pode também financiar os seus fornecedores. Em vez dele tomar um crédito no banco, você pode ajudar. E hoje a gente está vivendo também a explosão dos créditos para funcionários no âmbito do consignado público, agora privado. Então, eu acho que para fazer uma reflexão se vale a pena ou não, é olhar esses 4 eixos, o que está passando de dinheiro em cada frente dessa e tentar montar um projeto e avaliar o que entraria de receita e o que teria de benefício indireto nesse relacionamento com os clientes, fornecedores, funcionários e lojistas, né? Eu tentaria fazer esse playbook para decidir se vale a pena ou não. Eu vou fazer também uma dobradinha para ti, Leonardo, que aparentemente, todo segmento tem as suas modinhas. Não importa das famosas paleterias mexicanas até operações complexas dentro do mercado financeiro. Então, a gente viu uma explosão de empresas emitindo seus próprios cartões. Isso
dá para chamar que foi uma moda? Como está esse ecossistema agora de empresas emitindo os próprios cartões? Está mais forte, está mais fraco? E para onde está indo esse mercado? Eu diria que teve um momento, né, de maior aceleração, de proliferação dessas empresas, né, buscando não só os seus cartões, né, mas a abertura das contas, as famosas wallets. Né, todo mundo queria ter a sua wallet. Hoje a gente já vê um movimento, não diria nem de consolidação, mas de certa forma, não adianta você ter, né, um cartão, você ter uma wallet, se você não tem uma proposta de valor muito clara, seja para o consumidor, seja para o fornecedor, seja para quem está fazendo uso daquilo. Né? Então, ele pode parecer muito bonito, às vezes, na estratégia, mas se não tiver valor para o consumidor, isso não vai para frente. A gente viu um movimento de algumas empresas que criaram, né, os seus produtos, né, seja de conta digital, seja de wallet, seja de cartão, e que hoje estão saindo um pouco desse movimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros segmentos que trazem ainda bastante benefícios para que se proveja esse tipo de serviço. Então, eu vejo que teve um momento, né, em que se abriu muito. Hoje, eu diria que tem uma maior seleção, né, mas ainda existe um espaço, sim, para as diversas empresas, tendo uma boa proposta de valor, continuarem provendo serviços financeiros. E aí, como o Marcelo falou, seja para o consumidor, seja para o fornecedor, seja para os próprios empregados. Nessa dobradinha, eu queria aproveitar um pouco da expertise multinacional da Mastercard, que, sei lá, deve estar presente em quase todos os países. E acho que teve um exemplo interessante da Coca-Cola no México, que conseguiu embedar os pagamentos na experiência de consumo. Você poderia explicar um pouco como foi esse processo e como a Mastercard atuou? Esse é um processo que aconteceu lá muito. O México ainda é um país que tem muito dinheiro circulando, né? Então, alguns anos atrás, eu lembro que a gente, né, a gente tem um braço de consultoria também em soluções digitais e pagamentos, e a gente fez algumas discussões com eles, no quais a gente identificou, né, algumas possibilidades de se trazer mais eficiência para esse ecossistema, né? E engraçado que você trouxe esse exemplo da Coca-Cola no México, mas é uma tendência que tem visto, de certa forma, na indústria, né, em bens de consumo, farmacêutica, química, em se criar esses ecossistemas no qual você provê os serviços financeiros para toda a sua cadeia. Né? Esse caso específico, então, você tinha ali, né, as suas lojinhas, né, os bares e padarias e as lojas pequenas por todo o país, recebendo dinheiro e tendo muita dificuldade em se financiar. Né? Então, a própria indústria faz um movimento de criar de formas digitais de pagamento, de recebimento, né, que ganha eficiência no sistema, mas também que permite que essa informação, né, do comportamento de pagamento circule dentro desse ecossistema e fique mais fácil que você conceda um crédito. Então, isso se vê como um ciclo virtuoso e várias indústrias, né, e aí falando de indústria mesmo, né, desde a produção à distribuição, criando esses ecossistemas para gerar esse ciclo virtuoso. E aqui no Brasil, Marcelo, você comentou dessa relação Mercado Livre e Mercado Pago, mas tem alguma outra experiência, algum exemplo que vale a pena? Bom, tem vários, né? Mas se a gente pensar não tão numa escala empresa listada, etc., mas aonde a gente pode olhar para ver um caso com uma dimensão um pouquinho menor, mas tão interessante quanto? Sim. A gente tem muitos casos hoje, na própria Cellcoin. A gente tem, por exemplo, uma empresa de combustível que deu uma conta para cada dono de posto, dono de loja de conveniência, e absolutamente tudo está sendo feito ali dentro, todos os recebimentos. Ele passou a dar crédito de forma ativa para todos os seus estabelecimentos. Temos casos de instaladores de TV a cabo que também ganharam sua conta e estão recebendo tudo por dentro da conta que a empresa criou, e a empresa também passou a dar crédito. Então, eu acho que essa combinação de conta com recebimento de comissão, salário ou por serviço, combinado com uma antecipação, a gente tem visto assim crescer de uma forma bastante explosiva. Além de outros casos como o financiamento ao consumidor, que antes era feito às vezes, como você comentou, através de um plástico, de um private label. O varejista precisava abrir a sua financeira, tirar a licença, emitir o plástico, e agora, às vezes, você consegue, com uma infraestrutura como serviço, usar e botar um projeto muito rápido na rua, ou usar o mecanismo de um Buy Now, Pay Later também,
ele consegue ter esse benefício bem mais rapidamente, né? Talvez se eu pudesse só complementar aqui, né? Claro. Acho que hoje a gente vê dentro da indústria de pagamentos algo que parece ser muito comum no dia a dia, mas que há 6 anos atrás não existia, né? Você tem hoje os credenciadores, né? Os adquirentes, criando suas contas digitais para os seus clientes, de forma que o relacionamento financeiro se dê também por essas contas. Isso foi bastante importante até para o crescimento aí do ecossistema de pagamentos, porque você gerou que todos esses pequenos comércios, né, tivessem aí, através da sua conta digital, acesso a mais serviços financeiros também por esses outros players do ecossistema. Queria entrar um pouco, continuando nesse assunto, a gente, e utilizando de novo essa expertise de poder olhar para outros países, a gente consegue, você falou, México ainda é um país de dinheiro físico circulante. O Brasil, por conta aí da nossa hiperinflação dos anos 90, da atuação forte do Banco Central, desse abraço que o brasileiro tem em relação às novas tecnologias, a gente vê aí o sucesso do Pix. Como a gente compara o Brasil e coloca ele em perspectiva, comparando com a América Latina e talvez, se quiser dar uma pintadinha em Estados Unidos, ou talvez Europa, queria colocar o Brasil um pouco em contexto nessa questão. Bom, interessante que o Brasil, ele, né, olhando para a América Latina, primeiro que o brasileiro ele tem uma adoção muito forte a novas tecnologias, né? Em geral, o consumidor brasileiro ele já tem, isso tem diversas pesquisas, diversos exemplos, no qual o Brasil ele tem essa aptidão e vontade de adotar coisas novas. Se você puxa ainda todo esse histórico que a gente teve de um sistema financeiro muito desenvolvido já desde a época da inflação, eu diria que hoje a gente, com certeza, na América Latina, está muito à frente, tanto em penetração de serviços, em novas soluções. A gente falou um pouco aqui de regulação, né? Falamos de PIX. Então, você tem hoje a Open Finance já no Brasil. Você tem a legislação de privacidade, como eu falei, super bem estabelecida. Isso traz confiança para o sistema, né? Voltando para o ponto anterior. Então, hoje, eu diria que o Brasil está muito à frente, né? Com certeza, na América Latina e de muitos dos países desenvolvidos também, né? Quando você olha algumas coisas, mesmo com relação aos Estados Unidos, a gente, em alguns pontos, está na frente, né? A própria discussão hoje de como o Open Finance está sendo distribuído aqui, o PIX em si. Então, tem diversos países com vários níveis de desenvolvimento. Eu diria que o Brasil está certamente entre os primeiros deles. E só pegando um gancho, eu acho que tudo isso começou por causa de uma situação também peculiar do Brasil de altíssima concentração dos serviços financeiros em 5 grandes bancos, né? Isso motivou o Banco Central a criar a agenda BC+, mas a concentração aqui ainda é muito alta quando comparada com a América Latina. Se por um lado a gente ganha do ponto de vista tecnológico, até de regulação, eu acho que ainda tem uma tendência aí de talvez décadas de desconcentração, o que acaba gerando muita oportunidade para muita gente. Entrando nessa área de tendência, até se encaminhando um pouquinho para o final, a gente podia olhar para o futuro também. Tem alguma coisa que ainda está estrangulando, que estrangula um pouco o acesso das empresas ao Embedded Finance? É possível dizer que talvez questão de fundos e originação de crédito ainda é um gargalo ou isso já foi superado? Eu acho que não. O principal desafio nosso tem sido mostrar que é possível. Você conseguir vender um projeto, a gente não consegue mais chegar com uma proposta comercial para uma empresa grande, não financeira, que quer um projeto desse. A gente tem que chegar quase com um business plan para ele entender o que é possível, né? Então, acho que a gente está aprendendo e quanto mais casos aparecem, mais os outros vão fazendo também. E eu acho que é uma tendência que veio para ficar, né? Eu acho que a gente está só no começo de um negócio que tem muito potencial aí de crescimento. E, Leonardo, se a gente está olhando para um futuro que todo mundo tem acesso, né, a essas tecnologias de Bank as a Service e Embedded Finance, é o default, basicamente. Como as empresas vão conseguir se diferenciar nesse mercado?
Dentro dos próprios serviços financeiros existe espaço para diferenciação, né? Então, você fala assim, na concessão de crédito, né? Uma das grandes avenidas e oportunidades que a gente vê, concessão de crédito para o pequeno e médio, ainda no Brasil, hoje a gente já tem muito mais condições, né, de dados, de modelos para fazer isso crescer, mas ainda é uma das áreas que a gente vê bastante oportunidade. Pegando isso como exemplo, a forma como você estrutura esse crédito, né, seja no modelo que você roda, seja nas informações que você tem, seja na experiência, no canal de distribuição, quanto você está ajudando aquela empresa, né, a tomar aquele crédito de forma consciente, a ser educada com relação a isso, faz com que as empresas se diferenciem, né? Então, eu acho que ela passa de um nível, né, que é prover o básico, e hoje prover o básico, de certa forma, ainda está deixando de ser um diferencial, e você consegue dar um passo além, que serviços você coloca em cima. Você atende bem o seu cliente, você está educando ele para que ele tenha sucesso no negócio dele, você está ajudando ele a ter mais eficiência, e esses são os gatilhos que eu acho que vão ser os principais alavancas e motores da diferenciação nesse futuro já próximo. E um indicativo que é um negócio que não está crescendo de forma muito acelerada é que esses fundos de crédito, a gente está vendo a criação de 400, 500 novos fundos de crédito por ano, e já tem mais dinheiro nos fundos de crédito do que nos fundos, por exemplo, de ações. Então, eu acho que é um negócio que veio para ficar e está pegando uma atração realmente muito forte, com mais de $500 bilhão já nesses fundos. Mas eu ia também te perguntar, você, a Cellcoin, como um ator importante nesse mercado, que também tem uma alta competitividade, qual é essa visão de diferenciação para o futuro? A gente está focado em consolidar e ser o principal player de infraestrutura, de Bank as a Service, Embedded Finance da América Latina. Hoje, a gente já adquiriu 5 empresas e a gente acha que é muito importante ter uma amplitude muito grande de serviços e produtos financeiros. Hoje a gente tem 3 grandes pilares, que é pagamentos, banking e crédito. E combinando esses 3 pilares, qualquer empresa, fintech ou até mesmo banco pode criar qualquer tipo de projeto, pode resolver qualquer problema de infraestrutura que tenha. E eu acho que combinando um atendimento, né, que valoriza o cliente, a tecnologia de ponta, e tendo uma amplitude da oferta, a gente consegue liderar esse movimento. Bom, a gente tem 30 segundos. Eu não sei se vocês gostariam de fazer uma consideração final. Acho que, Leonardo, algum aspecto que você gostaria de ressaltar? Não, só de agradecer, acho que foi um prazer estar aqui com você e dizer que realmente o mundo da integração aí dos pagamentos e dos serviços financeiros é uma oportunidade muito grande e com certeza vai fazer cada vez mais parte do nosso futuro. Eu acho que foi um assunto duro. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Marcelo, Leonardo. Acho que vocês conseguiram traduzir bem assim questões bastante duras para a realidade do dia a dia. Agradeço, então, a todo mundo que participou. Muito obrigado para vocês. Obrigado.